Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Aqui você acompanha reportagens que foram destaque nos últimos dias. Matérias do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos sociais e que a gente espera que contribuam para um debate consciente. Toda semana, reportagens com temas relevantes para a sociedade, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Nós começamos falando sobre um assunto alarmante e que tem a mulher como principal vítima, o assédio sexual no metrô e trens metropolitanos de São Paulo. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 100 casos. No ano passado, no mesmo período, foram 65. E quase 70% dos casos acontecem nos horários de pico. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. A cada 2 dias, uma mulher registra um boletim de ocorrência por assédio sexual no metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. E 2 em cada 3 casos ocorrem nos horários de pico. Não há investimento do governo do estado na ampliação, na qualidade do serviço. Isso facilita com que as pessoas se aglomerem dentro dos vagões e, consequentemente, no caso, os homens abusem das mulheres em decorrência dessa superlotação. Entre as vítimas que procuraram a polícia estão mulheres de 11 a 57 anos, mas a maioria das assediadas, cerca de 65%, tem entre 18 e 29 anos. É uma sensação que a gente não consegue explicar, porque poderia ser eu, ou minha mãe, ou uma filha minha no local e infelizmente as pessoas acabam vendo, algumas fazem alguma coisa, falam, outras acabam não fazendo nada, mas o sentimento é de revolta e de impotência. De janeiro a agosto de 2015, o número de casos registrados de assédios cresceu 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, aumentaram as denúncias, as reclamações. A violência sempre existiu e hoje as mulheres têm são mais empoderadas, sabem mais dos seus direitos, então elas aceitam menos esse tipo de violência, elas sabem onde procurar, sabem que não estão sozinhas, que podem procurar a polícia ou mesmo um trabalhador ou outras mulheres que podem apoiá-lo. Já o diretor do Sindicato dos Metroviários critica a segurança do metrô, que hoje conta com 1.200 funcionários, sendo 156 mulheres. Essa demanda não contempla a necessidade dos usuários, ou seja, a gente não consegue fazer uma ação preventiva, nós não temos uma dupla de segurança por estação, por exemplo. Então, você não tem uma ação preventiva e muitas vezes a gente recebe a denúncia bem depois do fato ocorrido, ou seja, a gente não consegue nem a prevenção e muito menos a repressão porque não se ocupa todas as áreas necessárias na empresa. Infelizmente, com frequência, você acompanha aqui no Panorama reportagens sobre casos de desrespeito contra mulheres. E agora eu vou mostrar mais um. Este está sendo articulado na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, pode prejudicar as mulheres vítimas de violência sexual que hoje são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O movimento feminista lançou um manifesto contra o texto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Você entende melhor na reportagem de Jomi Yagi. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Hoje, essas vítimas recebem atendimento médico emergencial pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, incluindo intervenção cirúrgica para interromper a gravidez indesejada. O procedimento é assegurado pela Lei 12.845, considerada um avanço nas políticas de saúde pública da mulher. Mas um projeto do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, pretende restringir o atendimento imediato no SUS às mulheres vítimas de violência sexual. É ter acesso a coquetel de AIDS, é ter acesso a contraceptivo de emergência, ir para um serviço de aborto legal, né, se ocorrer a gravidez, ter essa orientação. E esse projeto de lei, ele tenta acabar com essa lei. No Brasil, o aborto é permitido quando há risco de vida para a gestante em casos de estupro e feto anencéfalo.
O projeto de lei apresentado por Eduardo Cunha e outros deputados da chamada bancada evangélica criminaliza quem induz e auxilia a gestante a praticar o aborto, seja com substância, objeto ou até mesmo uma simples orientação. O texto prevê pena de 5 a 10 anos de prisão para agentes e profissionais de saúde que auxiliarem um aborto. Karina explica que o projeto pode proibir até a distribuição de pílula do dia seguinte pelo Sistema Único de Saúde. Ela não é um método abortivo, como algumas pessoas querem dizer. Ao contrário, ela vai inibir a ovulação, né? Inibir também uma mobilidade dos espermatozoides. Então, na verdade, ela não deixa que os dois gametas, o masculino e o feminino, se unam. Então, não há concepção. Outro risco desse projeto é o de aumentar os abortos clandestinos se a vítima de violência sexual não tiver atendimento no SUS. Isso não vai inibir a questão do aborto, o que vai fazer com que as mulheres com menos condições realizem isso de forma sem cuidados de higiene, sem cuidados, e vai virar uma questão de saúde pública. A gente vai aumentar dos dados epidemiológicos que a gente tem que são piores, que é a mortalidade materna, onde a terceira causa são complicações devido ao abortamento. Se isso for aprovado, né, afeta toda a sociedade, né? Então, os movimentos, a sociedade como um todo deve repudiar, né, a aprovação desse projeto lá na Câmara, né? Outros movimentos também. Nós continuamos falando sobre o respeito às mulheres. Esta semana, o caso de uma jovem transexual ganhou destaque e não foi por um motivo positivo. Mariana Lively nasceu menino. Para cumprir a lei, ela foi se alistar em Osasco, na Grande São Paulo. Assim que foi para casa, descobriu que as fotos e informações pessoais que ela deixou no quartel de Quitaúna foram publicadas na internet. O Exército informou que instaurou o inquérito policial-militar para apurar e punir os responsáveis pelo vazamento. A vida da adolescente transexual Mariana Lively virou do avesso. A Mariana hoje ela não está dormindo mais na casa dela porque as fotos do certificado com o endereço da casa dela saíram na internet, no Facebook. Hoje ela dorme na casa de uma tia e tá assim, não sabe o que faz, né? Porque quando essa poeira baixar, o que vai ser? Mariana cursa o 3º ano do ensino médio e não usa o nome de registro desde que se assumiu menina, aos 12 anos. No dia 23, dias antes de completar 18, teve fotos e todos os dados pessoais divulgados na internet, 3 horas depois de fazer o alistamento militar em Osasco. Até então, nem os vizinhos sabiam que Mariana é transexual. Eu e minhas sócias, a gente foi ontem lá no batalhão falar justamente com o coronel, que é o responsável pelos 8 militares que fizeram toda a seleção no dia para recruta. E a gente foi realmente para perguntar quais são as atitudes do Exército perante esse caso. E ele nos respondeu que já entraram com ação, né, com o inquérito policial-militar, o IPM, e eles já estão investigando, demora cerca de 40 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 40 dias, e já estão investigando os possíveis envolvidos. É a primeira vez que o Exército Brasileiro se posiciona em relação ao preconceito praticado contra a população LGBT. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz quando eu vi que eles pregam, né, pela não discriminação, que aliás é algo que está escrito na própria Constituição, eles não estão fazendo favor nenhum, ao mesmo tempo eles falam que o Exército não está pronto para receber soldados gays. E isso é incabível. Mariana já fez boletim de ocorrência e deve prestar depoimento oficial na próxima quarta-feira. Os advogados aguardam do Exército os nomes dos responsáveis para processá-los. Hoje, o ódio existente na sociedade, ele não cabe mais, né? As pessoas são sim responsabilizadas por isso em todos os âmbitos, tanto civil, criminal, administrativo, militar e federal. Patrícia ainda pretende processar as pessoas que fomentaram ódio e a transfobia contra Mariana em veículos de comunicação e nas redes sociais. E a gente, inclusive, vai entrar com um procedimento administrativo contra essas pessoas que entraram na internet e fizeram essa situação, inclusive contra esse cidadão militar que fez isso também. A multa é bastante forte, bastante pesada, no mínimo R$21 mil.
No próximo bloco do Panorama, você acompanha como professores e alunos estão recebendo a notícia da reestruturação do ensino anunciada pelo governo do estado de São Paulo. A gente já volta.